Com você ouvinte, com os componentes aqui da bancada do Contraponto no dia de hoje, a secretária de Educação do município de Foz do Iguaçu, a Maria Justina. Bem-vinda. Bom dia, Maria Justina. Bom dia, Nélio. Bom dia. Muito bom voltar novamente Fazia tempo aqui. Que presencialmente você não estava aqui, né? A gente se fala por telefone, mas presencialmente fazia um bom tempo que eu não vinha ao Contraponto. Sempre um prazer participar. Muito obrigada pelo convite novamente. Eu vou até, para aproveitar o embalo, já que você deixou, como se diz na gíria futebolística, a bola picando dentro da pequena área, vou nesse embalo. Como é que está a questão do retorno presencial dos alunos nas escolas do município? Olha, o retorno presencial não poderia estar melhor. Você sabe que a gente, claro que você sempre tem uma preocupação grande em tomar uma decisão, né, de uma pandemia, em todas as decisões que foram tomadas, né, então desse retorno das nossas crianças. Mas graças a Deus a gente está acompanhando, assim, está muito tranquilo, as crianças muito conscientes da necessidade de se cuidarem dentro dos espaços escolares, de seguirem os protocolos, sabe, inclusive do infantil, crianças de 4 anos, 5 anos usando máscaras sem ter problema, assim, sabendo que tem aquela necessidade. Então, está bem tranquilo, tanto nas escolas quanto nos CMEs. Eu sei, tem muita coisa a ser explorada para você contar do trabalho que está sendo feito, mas também sei que na secretaria, e também nós já abordamos aqui outro dia, até depois de uma conversa com a Elisiane, com alguns dados em torno disso, me parece que uma das grandes preocupações são com os alunos que estão agora no 5º ano, que é o último ano dentro do ensino que a Prefeitura Municipal responde. Por que razão? Eles tiveram 20 dias de aula quando eles estavam no 3º ano, né? Lá no comecinho de 2020. Né? Aí não tiveram mais aula presencial. E a aula à distância foi muito mais para manter um vínculo. Houve esforço de lado a lado, mas o resultado é muito, muito, muito pequeno. Esses mesmos alunos aí ficaram o ano de 2020 né, sem aula presencial. Voltaram agora. Nós temos 30 e poucos dias letivos até o final do ano, ou seja, quase nada. E daí eles são entregues para os colégios estaduais, onde a dinâmica é diferente. O que fazer nessa questão de tentar minimizar toda essa consequência, Justina? Você sabe, Nélio, que assim, a preocupação ela é gigantesca desde do infantil até o 5º ano nosso. Mas, assim, ontem, inclusive, nós conversávamos com os coordenadores do 1º ao 3º ano, que nós estamos na situação da alfabetização e com muitas defasagens, a gente ainda tem mais 2 anos para trabalhar com eles. Então, eles ainda ficarão conosco mais um tempo. As crianças do 4º e do 5º ano, 5º ano principalmente, é o último ano conosco. Então, agora, então, a gente está acelerando realmente o trabalho de contraturno, de atendimento dessas crianças. Me preocupa porque eles ainda não estão 100% na escola. E são 30 e poucos dias letivos só, né, até o final do ano. Exatamente. Quando você faz essa conta de quantos dias letivos, você se apavora, porque é muito pouco. Parece que, não, faltam 6 meses, mas 6 meses você tem que tirar sábado e domingo, os feriados, e assim vai por diante, né? Então, é pouco tempo realmente para você recuperar 1 ano e meio. E aquilo que nós já falamos tantas vezes, mas por mais que os professores fizeram tudo o que foi possível durante esse trabalho online, remoto, não é a mesma coisa que você trabalhar presencialmente com a criança, principalmente nessa área de alfabetização, né? Então, tem que ter esse trabalho tato mesmo, né, com o professor presencial para ele poder recuperar. E agora é correr atrás do prejuízo. Eu acho que nós não vamos conseguir fazer isso a contento, como deveria, nesse período, mas eu acredito que o Estado também está pensando em algumas estratégias diferentes para que ele possa continuar essa recuperação dos alunos também. Então, a gente está com algumas conversas com o Estado também para eles continuarem esse trabalho, que vai ter que ser necessário, porque vai estourar lá na frente, lá no 9º ano, lá no ensino médio, no vestibular, sabe? Ele é um problema cadeia que vai estourar lá e a gente vai ter muito adolescente parando de estudar no meio do caminho. A Cláudia Reni está mandando um grande abraço aqui para a secretária Maria Justina. Opa, outro abraço para a Cláudia, então. Dante Quadra conosco, a secretária municipal de Educação, Maria Justina, e você encaminha
a próxima ou as próximas questões. Bom, secretária, a volta às aulas também tem a ver com a estrutura também que vão ser encontradas nas escolas. Muitas foram reformadas, né, durante esse período, acho que até aproveitando a falta dos alunos nelas. E tem um projeto de colocação de energia solar nas escolas, né? São telhas, né, solar, acho que está sendo chamado de telha. Fotovoltaicas, né? Duas perguntas. Primeiro, é em todas as escolas do município esse projeto? E eu sei que algumas estão com problema de receber essas telhas por falta de documentação, né? Olha, Dante, nós conseguimos, é uma parceria, na verdade, com o Paraná Cidades, né? É o projeto para 40 unidades escolares. As nossas unidades escolares, as novas, ok, né? Porque elas já estão dentro dos padrões, mas as que não há tempo não passam por uma reforma. Antigamente não era pedido que você tivesse toda a legalização do terreno, era aquele terreno da prefeitura, pode construir, era do Estado, está cedido, às vezes até uma situação de um acordo de boca, sem ter nenhum documento. Um contrato sem escritura, né? Né? Em Foz do Iguaçu é comum demais. Hoje a gente não pode mais fazer isso. Se eu for fazer um muro e o terreno não estiver todo legalizado, eu preciso primeiro fazer isso. Então, nesse momento, nós estamos fazendo a parte chata, que é essa parte não só dessas 40, mas de todas as unidades que nós temos problema com o terreno, que é cedência de Estado, que é cedência de... Eu até vou citar uma, que é a Brigadeiro Antônio Sampaio, que fica lá no Alto da Boa Vista, que é uma escola muito antiga do município, e nós vamos fazer uma reforma. Agora ela está precisando de uma ampliação, uma sala nova, uma outra sala de aula e tal, situação de laboratório que ela não tem. E aí, quando me falaram que o terreno, eu falei, não, gente, espera lá, Brigadeiro não pode, porque é mais de 40 anos que essa escola é do município, não pode. E é da Coapar, o terreno. Então, assim, vai atrás para fazer essa legalização. Então, a gente está correndo atrás dessa parte primeiro para a gente poder fazer. E não é só a parte do terreno, né? Tem toda uma parte de estrutura física que é necessária para que a gente tenha a implantação das placas de fotovoltaica. São quantas escolas? São 27 escolas que estão... Não, 40 sim. que vão ter as placas fotovoltaicas. Dessas, 27 não teriam a documentação legal? Não, são menos, eu não lembro agora de falar certinho, mas são menos escolas. Mas essas 27 é porque nós precisamos algumas de estrutura física, porque ela precisa de adequação. Aonde que você vai colocar aquela placa? É pesada, ou é no telhado, ou ela não tem estrutura para você colocar, ou tem uma quadra, ou sei lá, alguma coisa assim que precise. Então, é onde nós precisamos mexer nas estruturas. E assim, vocês sabem que não é do dia para a noite que você faz uma reforma de uma escola, principalmente no setor público. Às vezes a gente fica, às vezes até um pouco estressado, porque eu falei, meu Deus, na minha casa, se eu tiver dinheiro, hoje e amanhã eu consigo começar a minha reforma. No município, no setor público, não é assim. Ele depende todo de um sistema. Você fazer o projeto, planilhar, para licitação. Então, tem todo um trâmite, prazos legais para ocorrer. Mas algumas a gente deu uma boa acelerada na pandemia, que elas não pararam as reformas. Então, elas estão continuando. Perfeito. Deixa eu só ver quem é a pessoa aqui. O Carmo, o professor Carmo, está dizendo, bom dia. De início fiquei preocupado, mas vejo hoje que o retorno está com toda a segurança, seja para discentes, docentes e demais funcionários. Estou no remoto e pronto para voltar com tranquilidade. Parabéns, secretária Justina e equipe. Eu emendo nisso que está dizendo aqui. O Carmo é nosso presidente do Fundeb. Pois é, exatamente. Deixa eu emendar nisso. Foi muito glacê para pouco bolo essa questão de não volta, é muito perigo. Inclusive, a gente já citou aqui muitas vezes, por parte do sindicato, a afirmação que não tínhamos como ter concordância, no sentido de, não, se voltar, eu não posso dar aula para aluno morto, como se o pai ou o dirigente que decidisse retorno estaria decretando morte de pessoas, né? Muito forte a declaração. Foi muito glacê para pouco bolo? Assim, Nélio, eu acho que não até, eu acho que a preocupação das pessoas é o medo mesmo, né? O medo do retorno, que tivesse a ocorrência de algum perigo, ou se a gente não estivesse tomando todos os cuidados, mas, assim, nós somos muito conscientes qual é o momento que seria oportuno para fazer esse retorno.
Então, foi todo um acompanhamento com a saúde, com a vigilância. E quando eu falo saúde, são os médicos, são os técnicos da saúde, né? Que estão lá na linha de frente, que fizeram acompanhamento, que fazem levantamento todos os dias de número de casos, de como que está a situação do município, que nos deram agora, ok, vocês podem começar o retorno. Então, assim, a gente... E eu mesmo retornando, primeiro com aquelas 5 unidades, o tempo todo nós tivemos o acompanhamento da saúde junto. Então, de repente, uma preocupação, claro, a mesma preocupação que o sindicato tinha, que os professores têm, nós também temos, né? Eu também sou da rede, todos nós ou nós somos como funcionário, nós somos pai de aluno, então a gente tem essa preocupação também. Mas de tomar todos esses cuidados com protocolo, com distanciamento, com orientações para as famílias, acho que isso foi muito importante, e para que pudesse começar da melhor forma possível. E até agora, hoje até antes de vir para cá, eu pedi para a minha secretária levantar como que estavam os casos. A gente sabia que casos iriam continuar acontecendo, né? E nesse momento, nós estamos com um aluno suspeito, nenhum confirmado. Então, assim, um aluno que está suspeito, informado à saúde, né? Então, aguardando a confirmação. Mas, e daí ele não vai para a aula, não vai para a escola, ou seja, não tem o risco quanto aos demais, né? E a gente, assim, a orientação para todas as unidades qualquer sintoma que você tenha, que você entre em contato com a família, que a família segure essa criança em casa até fazer o teste, ver se realmente não é o Covid, se está liberado para retorno da escola. Então, esses cuidados, eles fazem a diferença e estão fazendo a diferença. E sem falar a parte da vacina. A gente esperou os professores tomarem a primeira dose, pelo menos 100% dos professores já tinham sido vacinados. Essas 5 unidades, elas retornaram antes, mas quando retornou as outras unidades, todos já tinham sido vacinados, a primeira dose. Agora, essa semana, nós já temos professores que já estão indo tomar a segunda dose. A gente, até a final agora, meados de setembro, está todo mundo já com a segunda dose. Então, e agora com a nossa população, de uma maneira geral, né? Ontem baixou para 20 anos. Então, assim, a grande parte da população de Foz do Iguaçu já tem a possibilidade da vacina, que eu acho que é o que faz a diferença na pandemia, que está com os casos. Quanto foi importante nesse retorno, Maria Justina, das aulas presenciais, o trabalho que vocês fizeram de bastidores desde o ano passado, nas discussões, não só de quando voltar, mas de como voltar às aulas? Você sabe, eu acho que essa é a parte mais importante do de quando é como, né? A gente parece bobeira, mas tantas vezes que nós conversamos com diretores, com coordenadores, que eles repassaram os professores, as orientações, de qual que era o protocolo. Algumas coisas mudaram no meio do caminho, né? De orientações, a gente foi se adequando, foi feito aquele protocolo municipal, foi feito um plano de contingência do município, foi feito um plano de cada unidade escolar, porque cada unidade escolar tem... o espaço físico é diferente, o tamanho da sala de aula é diferente. Então, assim, o portão tem uma estrutura diferente, uma tem um portão, outra tem 2. Então, cada um pensou no seu espaço. Então, esse como voltar, aonde tem o álcool gel disponibilizado, aonde a criança vai lavar a mão, sabe? A situação dos bebedouros. Então, tudo dentro... o refeitório, a alimentação era uma grande preocupação nossa, porque, assim, é a parte onde as crianças vão tirar máscara, onde eles vão estar mais expostos, né? Então, a parte de recreio, de educação física. Então, toda essa parte foi... E os professores, eles estão muito aptos, assim, todos... Os professores que eu digo, todos os funcionários, né? Das unidades, muito tranquilos e sabedores, realmente, do que deve ser seguido para o atendimento. Está sendo bem bacana. No município vai ser adotado também meio que de imediato, ou quando a questão da redução do distanciamento dentro de sala de aula, que era de 1,5 m e está passando a 1 metro de distância entre uma carteira e outra. Nós já soltamos a mudança da normativa que nós tínhamos para as escolas, né, um adendo à normativa para elas fazerem essa nova adequação na sala de aula. Então, 1 metro de cabeça a cabeça, que a gente fala, né? Mesmo assim, com as turmas maiores, a gente não vai conseguir um atendimento 100%, porque são turmas com 30 alunos, né? Não tem esse espaçamento dentro da sala de aula para atendimento, então acredito que eles vão continuar escalonado ainda. As turmas menores, com esse distanciamento, até a resolução que saiu ontem, né? A 735, se não me engano, da Secretaria da Saúde do Estado,
dizendo de 1 metro, e nós já tínhamos essa orientação do MEC, do governo federal, então, dessa possibilidade, as turmas menores já consigam atender 100% na sala de aula, sem ter que ter o escalonamento, né? Então, que eles podem ir todos os dias. Antes da próxima pergunta do Dante Quadra, deixa eu liberar uma aqui de ouvintes. O Marcos Beato está perguntando se a secretária Maria Justina tem alguma informação do muro entre o CEMEI Flor de Lis e do Colégio Paulo Freire, que desabou em fevereiro em decorrência de fortes chuvas. Quando você falou Marcos Beato, bom dia, Marcos Beato, né? Eu já sabia que a pergunta ia ser sobre isso. Nós estamos, sim, infelizmente, esse muro já deveria estar sendo construído, né? Ele a gente, a princípio, achou que faria uma dispensa, teve que ir para a licitação, está aí para iniciar. A semana passada, nós pedimos para o Obras ir até lá, para que não tivesse, desse uma olhada uma parte do muro que ficou, né? Então, para que não tivesse nenhum risco de cair em cima de uma criança, cair em cima de um aluno, tanto do Estado quanto da educação infantil, que eles fazem divisa, o nosso CEMEI Flor de Lis com a escola estadual, né? Mas ele está aí já com o projeto pronto, foi para a licitação, para iniciar a obra. Se Deus quiser, Marcos, a mesma preocupação que você tem, eu também tenho. E nós estamos no pé para iniciar logo isso daí. Já passou da hora, já, inclusive, de começar. E só para botar a assinatura embaixo, de fato, já passou do tempo de fevereiro até agora para um muro. Diga lá, Dante. Secretária, a gente sabe que a pandemia atrasou o ensino e isso tem consequências, né? Aí, mais para frente, há alguns educadores dizendo que o pior está no ensino médio, né? Que logo eles vão deixar a escola para tentar Enem, faculdade, aí não tem espaço de tempo para tirar o atraso, né? Já no ensino fundamental você ainda vai ter mais tempo na sala de aula. Mesmo assim, vai ter algum tempo pela frente, né? A gente tem um programa da secretaria para tentar diminuir esse atraso, porque a gente sabe que as aulas remotas, elas ensinaram um pouco, né? Os pais reclamaram que o meu filho não está conseguindo aprender. O pai não tem o conhecimento necessário naquilo para ensinar e nem todos os alunos têm acesso. Bom, uma série de dificuldades, né? Qual que é o programa para tentar amenizar essas perdas? Você sabe, Dante, que só comentando antes sobre o ensino médio, eu tenho um ensino médio na minha casa. Ele está no terceirão, é o último ano. E aí eu estou acompanhando bem de perto o quanto vai ser complicada a situação. E aí eu me pergunto, tudo bem, ano que vem, essa semana, mãe professora é muito Caxias, né? Então, como que você não vai passar no vestibular? Eu já parei com isso. E aí eu falei, meu filho, se não passar esse ano que vem, faz um cursinho e vamos tentar de novo no próximo ano, né? Ok. Mas isso é a minha fala. E aí a nossa comunidade é aquele pai que não consegue pagar aquele cursinho, sabe? Que não consegue que a criança tenha esse acompanhamento, ou que está desesperadamente precisando que esse aluno comece a trabalhar também, né? Além da faculdade. Então, isso é muito preocupante em termos de a gente pensar enquanto população. Nós não teremos uma grande evasão escolar aí, se eles não conseguirão passar no vestibular. Nós tivemos o menor número de inscritos no Enem da história, né? Pois é. Por isso, eu acho que devido à pandemia, exatamente. Sim. Isso é muito preocupante. E, assim, isso impacta em todos os sentidos. Impacta na educação dos menores, porque é menos profissional aí na área, impacta na sociedade, impacta em todos os ramos. Em termos do 1º ao 5º ano das escolas, nós já estamos iniciando o trabalho mais efetivo de contraturno, o que nós podemos, materiais impressos, diferenciados, já elaborados. O planejamento foi reestruturado, então colocando os conteúdos base, aqueles que realmente, assim, eu brinco muito com as diretoras, eu falo assim, o que o aluno tem que saber? É ler, escrever, interpretar, fazer as 4 operações, sistema de numeração, interpretar uma situação, problema. Ok. O restante, nós vamos ter que ir trabalhando ao longo dos anos para que ele possa adquirir o restante dos conteúdos. Mas, assim, bem grosseiramente, é mais ou menos isso, né? Mas é toda uma reestruturação e, Dante, eu acho que o que nós temos que fazer é aumentar a carga horária do aluno, do contraturno, para a gente que possa recuperar, porque as 4 horas nós já tínhamos. Então, 4 horas eu já tenho para fazer o trabalho normal. Então, como eu tenho atrasado, eu preciso de mais tempo para trabalhar com esses alunos. E os professores estão iniciando esse trabalho agora no presencial, com os que já retornaram presencial, porque nós ainda temos uma parcela que os pais optaram pelo remoto. Então, eles ainda continuam tendo essa prerrogativa de continuar no remoto, né?
Então, esses alunos ainda nem retornaram para a gente iniciar o trabalho com eles. Tem expectativa de voltar à aula totalmente, se não tendo mais o remoto? Nós estamos esperando uma deliberação que saia do Conselho Nacional de Educação com essa orientação, né? Tem algumas falas, algumas discussões em cima de que o pai não teria mais essa opção do ensino remoto. Eles estão aguardando a pandemia, eu acho, né, a situação se vai... de que maneira que está indo agora, mas enfim. E aí, qual seria o aluno que poderia continuar no remoto? Aquele aluno, ou ele está positivado com Covid, ou então ele tem uma comorbidade séria, onde o médico estaria dando um laudo, dizendo que ele precisaria ainda estar no remoto. O restante, eles estariam retornando, mas nós ainda não temos essa documentação, então a gente aguarda uma liberação aí para a gente estar falando com essas famílias. E você sabe, eu vou fazer um outro comentário, porque assim, para algumas famílias, nossos alunos em casa, eles estão auxiliando o andamento da família, porque eles têm irmãos menores, então é meio cômodo para ele ficar em casa também, né? Ele vai auxiliar na limpeza da casa, fazer o almoço, cuidar do irmão menor, aquela história toda. Não precisa levar para a escola todos os dias. É um aluno bem criado, sabe? né? Mas o aluno de quarto e quinto ano já faz essas atividades em muitas ocasiões, né? Então, a gente conversa muito com as famílias, deles entenderem a necessidade e a importância desse retorno, desse acompanhamento com as aulas, né? Com as atividades, enfim, que eles precisam para seguir em frente de uma melhor forma possível. Antes do nosso intervalo comercial, a pergunta aqui do Valdomiro. Ele até manda uma fotografia aqui no WhatsApp e diz: na escola Gabriela Mistral, onde os alunos pegam ônibus para ir na Uniões. Unioeste. Né? Como é que é? Unioeste. A Unioeste. É que saiu Uniões, aí às vezes o corretor ortográfico castiga quando alguém vai digitando um texto. Aí ele diz o seguinte, então: o local está muito ruim. Será que não tem como melhorar até que se construa a escola? Pergunta do Valdomiro. Ele diz o local deles pegar o ônibus ou o local... Porque, bom, na fotografia tem um amontoado de veículos ali nas proximidades e tal. Imagino que é essa questão que ele está abordando. Sim. Se for o local de pegar as crianças, acho que é isso que ele está colocando aí, então, a gente pode dar uma olhada assim. Já passa em seguida para o nosso pessoal ir lá para olhar, para ver se a gente consegue fazer uma organização melhor, se tiver necessidade. Quanto ao espaço que eles estão muito bem acomodados lá. A gente está bem feliz com a cedência, até a parceria com o professor Fernando, lá, nosso diretor lá da Unioeste, nosso reitor. Ele foi muito solícito, nos atendeu, está atendendo a Escola Gabriela Mistral, eles estão na sala de aula, bem tranquilos, então estão bem estruturados lá. E a Gabriela Mistral, a escola está em construção, né? Então, esse ano, provavelmente, até o final do ano, nós ficaremos usando a sede lá da Unioeste para atendimento da Escola Gabriela Mistral. Maria Justina, secretária de Educação do município de Foz do Iguaçu, está aqui no Contraponto hoje. Ela continua, tem muitos temas ainda a serem abordados e muitas informações a serem repassadas.